a chuva se tornou sinônimo de medo para a maioria dos gaúchos. E um estudo recente feito pela Universidade de Singapura trouxe uma informação alarmante. Se as emissões globais de dióxido de carbono continuarem a crescer, o mar pode subir quase 2 metros até o ano de 2100. Isso faria as águas avançarem sobre diversas cidades ao redor do mundo, incluindo Porto Alegre. Bairros inteiros da capital correm o risco de ficar embaixo d'água. E para entender melhor sobre esse estudo, o que significam essas informações e como isso impacta na rotina das pessoas, a gente recebe aqui no nosso estúdio o consultor de engenharia Leomar Teichmann. Boa tarde, Leomar, seja bem-vindo. Boa tarde, Natália. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Prazer é nosso. Leomar, para a gente entender um pouco melhor esse estudo preocupante, né? Quem é leigo no assunto se assusta porque 2100 é um pulinho, né? 75 anos. É muito próximo, né? Se a gente for lembrar, a Segunda Guerra Mundial fazem 75 anos, né? Então, é muito próximo em termos de visão de futuro. E esse estudo da Universidade de Singapura, ele acende um alerta bastante importante. Sim, existe o risco de elevação do nível das águas do mar. Né? A título de curiosidade, vamos começar com uma notícia bem catastrófica, depois a gente traz para os dados desse estudo. Né? Então, para os nossos telespectadores, para eles terem uma ideia, a quantidade de gelo que a gente tem na Antártida, se todo aquele gelo derretesse, os nossos mares e oceanos subiriam 58 metros. Então, inclusive aqui onde está a TV, nós estaríamos com 20 metros de água, né? Então, grande parte do planeta desapareceria. Né? Então, isso no caso do derretimento da Antártida inteira. Né? Bom, mas então eles estão falando de 2 metros, mas 2 metros então não é nada. Não, é bastante coisa. Por quê? Porque em termos de área superficial do planeta, das terras secas, subindo até a cota de 2 metros, nós temos países que desaparecerão. Né? Estão as Ilhas Fiji, Ilhas Maldivas, né? Que é um dos destinos turísticos, o pessoal sempre diz, eu quero passar férias em Maldivas. Uhum. Maldivas vai desaparecer. Né? O ponto mais alto lá da ilha é em torno de 1,40 m. Nossa. Então, com 2 metros, desaparecem países inteiros. E sim, o cenário ele é bastante preocupante. Mas e o que isso tem a ver com nós aqui, Rio Grande do Sul, Brasil? Onde é que a gente entra nessa história toda? O estudo, ele bota o dedo num ponto fundamental, que são as emissões do CO2. Tá? E aí a gente precisa contextualizar. Aonde está a emissão desse CO2? O que é efetivamente o grande ponto gerador deste que é um dos 3 ou 4 gases que são considerados os gases do efeito estufa. E efeito estufa a gente ouve bastante, mas o que é efeito estufa? Né? Uhum. A luz do sol chega até a Terra, reflete na superfície o quê? Calor. E nós temos uma espécie de uma redoma, né? Que são estes gases que impedem a saída deste calor para a alta atmosfera e de volta para o espaço. Então isso fica retido. Então tem o funcionamento de uma estufa. O principal desses gases é o dióxido de carbono, nós também temos o monóxido de carbono. E o dióxido, ele é o produto principal da queima dos combustíveis fósseis. Né? Carvão, petróleo, todos estes são combustíveis que, quando queimados, jogam uma quantidade bastante grande de CO2 na atmosfera. A natureza está tentando fazer a parte dela, consumir este CO2. Né? Mas e como é que a natureza consome? Através do crescimento das plantas. Né? Os estudos apontam que a velocidade de crescimento das árvores e do reflorestamento do planeta nunca foi tão grande. Se ganhou em áreas de floresta no planeta inteiro uma área maior do que a Groenlândia, por exemplo. A Groenlândia é o segundo maior depósito de gelo do planeta. O maior, Antártida, o segundo maior, Groenlândia.
né? Se a Groenlândia derretesse toda aquela camada de gelo que tem lá, nosso mar subiria quase 8 metros. Nossa. Mas a Groenlândia ela não é tão grande que nem aparece nos mapas que a gente conhece, né? Ela, na verdade, ela tem 1/4 do tamanho do Brasil. 1/4 do tamanho do Brasil. A gente olha no mapa, ela parece ser maior do que a América do Sul, maior do que a África, né? Não, não. Isso é por causa da representação que é usada. Então, as florestas do planeta se recuperaram numa área do tamanho da Groenlândia. Ah, quer dizer que acabou o desmatamento? Não, não é isso. Não é isso que eu falei. Diz que esta presença do CO2, ela tem um efeito colateral que é positivo, que é alimentar a floresta, alimentar as árvores, alimentar as plantas, né, que utilizam o carbono do CO2, é um dos componentes desse gás. Né, esse gás ele é o quê? Carbono e oxigênio. Então eles retiram o carbono para transformar isso no caule, na folha, né, naquela celulose, e liberam o oxigênio para a atmosfera. A gente estudou lá no primeiro grau, assim, fotossíntese. Sim. Né? Tira da atmosfera, aproveita a parte ali para transformar em folha e caule e libera o oxigênio de volta para a atmosfera. Mas ela não dá conta, a natureza não dá conta de tirar todo este excesso de CO2 da atmosfera. E aí a gente acaba tendo este aumento, né, do efeito estufa. Veja que se a planta consome o CO2, já começou a dar um indício de que quando eu planto alguma coisa, eu não estou aumentando o CO2 da atmosfera, eu estou retirando o CO2. Então aqui a gente precisa separar os grandes vilões deste aquecimento global, que é diferente de mudança climática. Mudança climática é outra história. Aqui a gente está falando dos efeitos do aquecimento global. Então o aquecimento global a gente tem as termoelétricas queimando carvão, a gente tem as termoelétricas queimando óleo combustível, a gente tem as indústrias utilizando estes combustíveis nas suas caldeiras. Se nós formos botar um mapa de fumaça em cima de cada país do que ele já produziu, né, de CO2 e poluição para a atmosfera, os Estados Unidos não respiraria, a Europa não respiraria, a China não respiraria e a Índia já estaria quase que sufocada. Nossa. Enquanto isso, nós aqui do Brasil continuaríamos respirando e respirando muito bem. Por quê? Porque a nossa contribuição para estas emissões de CO2 ao longo de toda a história, nós chegamos a em torno de 2% da emissão global. 2 destes países que eu citei, China e Estados Unidos, respondem sozinho por 40% da emissão acumulada de gases que provocam efeito estufa. Se nós botarmos a Europa junto, nós já chegamos em 80% das emissões acumuladas de CO2 e metano, todos os demais gases, né, além da poluição toda que está aí na atmosfera, vem do velho mundo e não do novo mundo. Na verdade, nós aqui no Brasil, né, trabalhamos para consumir este CO2. Sim. Né? Geramos CO2? Sim. Mas o nosso modelo econômico aqui do Brasil, a gente acaba consumindo mais do que jogando na atmosfera. Só que nós sofremos os efeitos, né? Claro, com certeza. Estamos no mesmo planeta aí, né? Infelizmente, passando por isso também. Vou te perguntar sobre o que pode ser feito. Aí a gente vai ter que entrar no assunto do nível global, né? Porque, como tu falou, o Brasil aí corresponde a 2% dessa emissão de CO2. A gente tem aí, por exemplo, o CONAMA, né? Que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem várias diretrizes e aí que precisam ser seguidas para que se reduza a emissão aqui no Brasil. Sim. Mas e nos outros países, no velho mundo, como tu disse, né? Que estratégias vão ter que ser montadas? O que já está sendo feito para que esse estudo não se concretize? Vamos lá. Em termos de cenário global, tudo gira ao redor da economia.
Tá? E aí vale o ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Quem é que manda no planeta? São as grandes economias, elas protegem o seu. Os Estados Unidos não vão deixar de explorar o petróleo e movimentar a indústria deles, eles não vão parar as atividades deles para aumentar a cobertura vegetal, ainda que a cobertura vegetal dos Estados Unidos tenha crescido, mas isso é muito discreto, é muito pouquinho. A China tenta compensar as suas emissões florestando áreas de deserto. Então eles têm um desenvolvimento tecnológico sensacional, eles estão conseguindo avançar com florestas para áreas que eram deserto. Só que a gente entra num outro debate, que é o debate seguinte, nós estamos mexendo num meio ambiente, qual é o reflexo que isso vai dar? Né? Mas todo o modal da China, e a gente vê isso aqui na nossa televisão, já há 30 anos se olhava as pessoas caminhando de máscara nas cidades da China. Tamanha a poluição existente naqueles locais. A título de curiosidade, né? Nós tivemos uma Olimpíada em Pequim. Durante 30 dias as indústrias pararam, fecharam, não puderam trabalhar em todo o entorno para que durante a Olimpíada nós não tivéssemos a presença daquele nível de poluição tão alto, né, que chegaria a intoxicar os atletas. Nossa. Então teve que se fazer toda uma maquiagem para que não ficasse visível ao mundo o nível de poluição. Passa, respondendo objetivamente, pela mudança do modal produtivo destas grandes economias. Então a gente, considerando a economia o bloco europeu, que extrai carvão, a Alemanha acabou, agora, questão de 2, 3 anos atrás, uma floresta de 700 anos, que era um dos últimos redutos florestais da Alemanha, foi permitido que ela fosse suprimida para fazer extração de carvão, frente aos reflexos já do corte do suprimento de gás da Rússia, que já estava sendo sinalizado no horizonte. Por conta, agora a gente sabe, né, estamos aí com esse período todo já da guerra da Ucrânia, e isso impacta, inclusive, na atmosfera. Né? A guerra da Ucrânia aumentou a emissão de CO2 em toda a Europa, por conta dessa queima de carvão novamente. A China precisa modificar todo o seu modal produtivo, e isso eles estão fazendo, mas não vão conseguir resolver em menos de 50 anos. Isso não existe, transformar toda a estrutura produtiva de um país daquele tamanho num curto período. Estão migrando lá para energia solar, para energia eólica, mas são duas modalidades que existe um mito ao redor delas. Elas não são totalmente verdes, elas não são totalmente limpas. A gente diz assim, ó, a energia eólica é uma energia verde, uma energia limpa. Não, não é. O que acontece com as pás daquelas torres? Elas têm uma vida útil aí de 20 a 30 anos. Depois disso, elas não podem ser recicladas. Aquele material com que elas são feitas não tem reciclagem. Então já tem enterradas, anualmente são enterradas milhares daquelas pás em aterros. E aquilo é pior do que plástico em termos de decomposição a longo prazo. Então, a gente tem parece que eu estou sendo correto, parece que eu estou sendo responsável com o planeta. Mas, eu estou deixando para as próximas gerações a herança de o que fazer com isso. Mesma coisa os painéis solares. Os painéis solares também não são recicláveis. Também é lixo que vai sendo gerado. E um painel solar da primeira geração, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, hoje ele é completamente obsoleto. Ele está indo para aterros, está sendo enterrado. Então se está jogando uma quantidade enorme de contaminantes dentro do solo. Então existe esse desafio em nível global de avançar a tecnologia na direção de alternativas que possam substituir os combustíveis fósseis sem mascarar um problema maior. O carro elétrico. O carro elétrico, sensacional, não gera emissões. Para fazer um carro elétrico se gasta 80 vezes o que se gasta para produzir um carro comum, em termos de uso dos recursos naturais.
Então, por enquanto, a gente está maquiando muito essas informações. A gente está naquele parece que é bonito, parece que é legal, mas na verdade não é nada disso. Então o planeta ainda precisa aprender muito e está aprendendo muito lentamente. E a natureza vem sofrendo o efeito disso. O que nós temos de tecnologia hoje é capaz de remediar essa situação? Não, não é. O que cabe a nós aqui, Brasil, por exemplo, fazermos é nos prepararmos para lidar com os efeitos destes problemas. Não adianta imaginar que vamos parar o Brasil, vamos acabar com o agro, porque o agro, que é o pum do boi que gera o CO2 na atmosfera. Tem coisa muito pior. Desculpe, um mês de poluição de uma grande cidade chinesa é um ano de toda a produção, toda a pecuária do Brasil. Então não dá para comparar as coisas, né? Só que, como eu disse antes, manda quem pode, obedece quem tem juízo. As restrições, elas são aplicadas para quem? Para nós aqui, né? Os que estamos abaixo da linha do poder. E o Brasil, em cenário global do ponto de vista de poder, nós somos meros coadjuvantes. Nós não conseguimos nos impor em nada, né? Todo mundo manda aqui dentro, né? Então, assim, em termos práticos, nós precisamos nos preparar para lidar com os efeitos disso. E os efeitos, está aí a imagem. Nós vamos ter, sim, elevação dos níveis. Quando a gente eleva, e aí talvez o pessoal de Porto Alegre, por exemplo, o pessoal aqui da região do Vale do Taquari, diga o seguinte, mas se subir o mar, isso não me afeta aqui. Afeta sim. 10 centímetros que o mar subir, 10 centímetros que o mar subir lá em Rio Grande, nós vamos ter um efeito acima de 50 centímetros aqui em Porto Alegre. Pelo efeito de represamento, pelo efeito de quantidade de energia que essa água vai precisar ter para conseguir avançar para dentro do mar. Então, as coisas elas têm um efeito, e ele é um efeito exponencial. Quanto mais acima dos rios aqui a gente for, maior vai ser o nível que essa água vai chegar. Então, é um cenário que preocupa muito. E o que mais preocupa é que nós aqui em termos de Brasil praticamente não temos o que fazer e não temos peso político em escala global para interferir nos que realmente precisam fazer e que conseguem mexer nesse volume de emissões que a gente tem hoje. É informação preocupante, né? A gente acha que tem, né, algum poder no nosso micro, mas o buraco é mais embaixo, como dizem, né? É muito mais macro. Então, como o Leomar falou, é se preparar para isso, como dizem, o novo normal, né? Infelizmente, o ser humano aí colhendo os frutos do mal que ele plantou para o planeta, e então a gente espera que pelo menos uma mudança de consciência nesse período aconteça para que as próximas gerações possam cuidar melhor do planeta e pensar de uma forma mais empática, né, tanto com o meio ambiente quanto as pessoas ao redor. Leomar, muito obrigada pela participação, a gente agradece aí pela atenção, pelas informações e até a próxima, viu? Um bom fim de semana. Muito obrigado por mais essas oportunidades. Sempre são temas, né, cabulosos, são temas difíceis assim para a gente digerir, mas faz parte, a ciência é exatamente isso e sempre à disposição aí. A gente precisa, né? O conhecimento alerta, ele faz a gente acordar para a vida. Obrigada, viu, mais uma vez. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já já o Conexão RS está de volta.